Preciso te atualizar também sobre Reinier, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora com atualizações importantes sobre o Clube Atlético Mineiro. Além de Alexander, comprado por 6,5 milhões de euros, o Atlético avançou para fechar com o Reinier. Meio atacante, revelado no Flamengo, hoje com 23 anos de idade. Entre Reinier e Galo tá tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. Falta o acordo entre Atlético e Real Madrid, o que não parece ser um problema. Os clubes discutem nesse momento se o Real Madrid empresta o Reinier por uma temporada até que o contrato acabe, ou se Reinier e Real Madrid rescindem um contrato para que o Reinier chegue livre ao Clube Atlético Mineiro. Isso vai ser debatido e decidido nas próximas horas. O que está tudo certo é que o Reinier será jogador atleticano. Atleta vendido em 2019 do Flamengo para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Mas a verdade é que no futebol europeu o Reinier não conseguiu explodir. Não jogou pelo Real Madrid principal, mas esteve no Real Madrid Castilha, uma espécie de time B. Depois rodou pelo Borussia Dortmund, esteve no Frosinone, no Granada e no Girona. Em nenhum desses clubes conseguiu se fixar. A expectativa é de que a volta ao Brasil para trabalhar com o Cuca, que gostaria de contar com esse jogador, possa ser o fator para mudar a carreira do atleta. Só para completar em relação ao Atlético. Se Alexander e Reinier estão chegando, há uma possibilidade real de Guilherme Arana ser negociado. O Spartak Moscou ofereceu 8 milhões de euros ou 51 milhões de reais. Se eu sou dirigente do Atlético, peço mais para negociar o ótimo lateral esquerdo atleticano. Cláudio Rezende está chegando para abrir a turma do Bate-Bola, notícias do Galo acelerando no mercado. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite a todos. É verdade, né? O Atlético já encaminhou a transferência do volante Alexander, que era agora do Al-Ahly da Arábia Saudita, foi formado no Fluminense. Jogador de 21 anos, pode exercer as funções de primeiro, segundo volante e até lateral esquerdo. Um jogador com características parecidas, né, nas funções do Rubens, que está sendo negociado pelo Galo com o futebol russo. Alexander tem chegada prevista ainda hoje, mais à noite, em Confins, e aí ele chega para exames médicos e assinatura de contrato. Vai ser em definitivo. Ontem o Paulo Brax confirmou a negociação, né, que estava tudo muito encaminhado, o jogador já chegando em BH nas próximas horas. Então o Galo vai adquirir os direitos econômicos do Alexander agora nesta janela. É uma aposta importante aí do time do Cuca para a sequência do ano. E acelerando no mercado, por quê? O Atlético também está buscando um outro jogador brasileiro que está no futebol do exterior. Aí um jogador mais ofensivo, um meia. Trata-se do Reinier. Reinier tem 23 anos, formado no Flamengo, foi jogador de base da seleção brasileira, participou de seleção olímpica, e o Reinier é jogador do Real Madrid, da Espanha. Só que quando ele foi para o Real Madrid, não conseguiu ter o desempenho esperado, tanto que o que neste momento ainda não tem o jogador muito próximo ao Atlético é porque ele pertence ao Real Madrid, mas está caminhando para uma liberação. O jogador vai rescindir o contrato com o clube espanhol e aí ficando livre já há o acordo entre Atlético e Reinier para que ele seja reforço aqui do Galo na sequência do ano. Então o jogador ficaria livre e o Galo não teria que gastar nesta transferência. Alexander, o Galo vai investir. No caso do Reinier, não. O Paulo Brax esteve recentemente, né, na última semana na Europa para finalizar o curso da UEFA e pelo que eu pude apurar, o Paulo Brax esteve também reunido lá com representantes do Reinier para que essa negociação pudesse se concretizar. Ela ainda não está concretizada, mas está caminhando bem pela apuração da Itatiaia. Então seriam dois nomes, Cirilo. Para o meio campo, o Alexander, que já foi confirmado em viva voz ontem pelo Paulo Brax na nossa jornada esportiva, e o Reinier, que a gente apurou que é aquele meia que eu falava ontem, que estava sendo mantido em sigilo. O Galo já havia falado no jogador, mas agora, com essa possível rescisão de contrato na Espanha, seria também um reforço aí para o Cuca na sequência. Meio campo, né? A ausência de meio campistas no elenco em especial é uma necessidade a ser atacada pelo Atlético, que está atacando, né? Bons nomes que o Galo vai buscando para essa janela aí do meio da temporada. Daqui a pouquinho os nossos comentaristas vão dizer também, projetar o que pode ser, e claro, né, Cláudio, falar do jogo de ontem, né? O Atlético saiu derrotado pelo Flamengo por 1-0, havia muita cobrança quanto a um time que competisse mais e fosse mais organizado.
acho que houve evolução. E vai ser assunto daqui a pouquinho também pra gente conversar. Quinta-feira, aí já muda o perfil, né, Cláudio? É Copa, a parada é outra, Rezende. O adversário é o mesmo, o estádio é o mesmo, né? O Atlético joga de novo no Maracanã contra o Flamengo, quinta-feira, 9h30 da noite. Mas agora são 180 minutos da decisão em 2 jogos, depois na semana seguinte, aqui na Arena MRV. Vamos ver o que o Cuca pensa pra esse jogo, Cirilo, mas de qualquer forma ele conseguiu neutralizar bem o Flamengo ontem com aquela escalação um pouco diferente. Ele não tinha o Lianco, vai ter o Lianco pra quinta-feira. Vamos ver se ele mantém o esquema com 3 zagueiros, colocando o Lianco na vaga do Igor Rabelo, que foi o substituto dele, e mantém o Saravia por ali, ou se ele vai projetar o Atlético de uma outra forma. É bom destacarmos, o Wellington Campos confirmou hoje que o Dudu realmente tem que cumprir a suspensão do STJD também na Copa do Brasil, está fora dos 2 duelos contra o Flamengo, e o Guilherme Arana segue no departamento médico, Cirilo. Então, por enquanto, não dá para pensar no Arana para esse jogo aí na quinta-feira. Hoje o treinamento já foi pela manhã, o regenerativo, e o Cuca e o Cuquinha não estiveram presentes, porque foram até Curitiba para o velório do irmão. O irmão do Cuca faleceu, o irmão dele do Cuquinha, de um infarto fulminante na madrugada de ontem para hoje. Então, nossos sentimentos é a família Estíval, né? A família do Cuca. Ele esteve lá, portanto, para o velório e vai retornar aí para a preparação do time nessa sequência da semana, Cirilo. Queria a sua visão sobre essa vitória do Flamengo. 1-0 contra o Atlético no primeiro dos 3 encontros, quase que em sequência, esse primeiro no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, Nath. Vencer o Flamengo lá no Maracanã é sempre muito complicado, então eu acho que a derrota em si, ela tem um peso do tamanho que ela deveria ter. O que realmente, acho que anima o torcedor atleticano é a atuação do time, né? Em especial no primeiro tempo e em especial no que diz respeito a competir, a marcar melhor, né? A ser mais organizado, que eram pontos que nós chamávamos a atenção aqui, que o Atlético não estava conseguindo ser nem isso em algumas das suas partidas. O Cuca até chamou a atenção no duelo contra o Palmeiras, que o Atlético tinha perdido todos os duelos. Ontem a gente viu um Galo brigando muito mais, né? Com encaixes individuais de marcação funcionando. A gente viu o Cuca mudando, né, algumas questões táticas do time. A gente vinha cobrando também com que ele fizesse isso. Eu acho que foram mudanças inteligentes no sentido de entender também a superioridade do adversário, de tentar inibir ali o que o adversário tinha de melhor. O Arrascaeta ficou muito bem marcado. Isso prejudicou, atrapalhou o jogo do Flamengo no sentido de ter volume ofensivo. Foi um Atlético que teve espaço para o contra-ataque. E aí, além dos erros de marcação no segundo tempo, quando o Atlético sucumbiu mais do ponto de vista ofensivo, e aí o erro na marcação da bola aérea, né, foi fundamental para o gol do Léo Ortiz. Teve o erro também ofensivo, principalmente do Rony, naquela que foi a melhor oportunidade. É um jogo muito grande, de uma rivalidade muito grande, de uma dificuldade muito grande, e as oportunidades, elas são escassas, né, Cirilo? Então elas precisam ser aproveitadas. Um jogador do tamanho do Rony, da importância que ele tem pro elenco, pelo salário que ele recebe, da experiência que ele tem no futebol, não pode perder um gol daquele. Mas já que perdeu, agora é levantar a cabeça, porque tem mais Flamengo aí no meio de semana. O Hulk também teve uma oportunidade, podia ter finalizado, que isso também sirva de lições, né? Ainda mais num duelo eliminatório. Se tiver uma chance, tem que tentar matar o jogo com essa chance que aparecer. Ô Simões, é inegável que o Rony, aliás, é impossível, né, que o Rony não vire personagem com o gol que ele perdeu no começo do jogo lá no Rio de Janeiro, e é um tipo de lance que o jogo te cobra. Contra um adversário desse, o jogo te cobra, não tem o que fazer. Um cara do tamanho do Rony, com o que ele representa, em especial financeiramente, o atacante vive de gol e o cara não pode perder um gol desse, fim de papo, não tem conversa. Lance desse aí não adianta. Toma que tá no YouTube, tá vendo aí o gol do Léo Ortiz nesse momento. Aliás, o que tem de jogador bom, Flamengo, e zagueiro bom é brincadeira. Mas, ô Simões, queria a sua leitura sobre o jogo, sobre o lance, o que você determina como fatores predominantes para a vitória do Flamengo 1-0 contra o Atlético. Cirilo, acho que assim, o fator predominante para a vitória do Flamengo, tá, foi a questão da bola aérea ofensiva do Flamengo, que é muito forte. E vem funcionando numa sequência de vitórias aí. Foi assim que o Flamengo venceu o Fla-Flu, e era um jogo equilibrado, com o Fluminense fazendo um primeiro tempo melhor. O Léo Ortiz desvia uma bola de cabeça pro Pedro marcar no segundo pau. Foi assim na quarta-feira que virou contra o Bragantino, que estava vencendo por 1-0. O Léo Pereira faz um gol muito parecido com esse do Léo Ortiz. E foi assim que venceu o Atlético, tá? É um jogo. Informação, inclusive, né? Vi alguns companheiros nacionalmente falando. Do Rodrigo Caio, uma figura presente na comissão técnica agora do Flamengo, e é o responsável pela bola parada, né? Exato. E quando eu faço a cobrança aqui, embora esteja falando de Atlético e Flamengo, da questão do Cruzeiro, de ter um time baixo, é justamente isso, cara. A gente já viu o futebol mineiro aqui, o Cruzeiro de 13 e 14, a bola aérea era, assim, uma arma brutal. O Atlético de 13 e 14, com as Torres Gêmeas, com o Jô, é uma maneira, tá? O Felipe Luiz até na coletiva falou, olha, os jogos do Campeonato Brasileiro, né? O campeonato é muito equilibrado, os jogos são muito bloqueados. E a bola aérea é uma maneira de desbloquear jogo. A bola aérea decide jogos no Campeonato Brasileiro. E são 3 em sequência que o Flamengo ganhou nessa questão de bola aérea. E, coincidentemente, 3 em sequência que o Atlético perdeu, né? Mas no Atlético é a questão defensiva, do Flamengo a ofensiva. O Atlético se postou bem, tá? O nível de entrega do time foi muito. O nível de intensidade de jogo foi muito. O Coelho jogou bola demais. O Gustavo Scarpa jogou bola demais. O Igor Rabelo, que substituiu o Lianco, né? Que hoje talvez não, é o melhor defensor do Atlético. Fez um jogo ok, tá? O Biel, que é reforço, entrou. E na minha visão entrou bem. Vai ser uma opção importante, um cara de velocidade e que mostrou qualidade. Agora, o Atlético foi punido
por uma questão em que o Flamengo é muito forte. O Flamengo é muito forte na bola aérea. Naquele momento tinha Pedro, Bruno Henrique, Léo Ortiz e Léo Pereira dentro da área, 4 especialistas. E isso facilita muito a vida do cara que vai fazer o gol. E se você for reparar, primeiro que o Júnior Santos marca o Léo Ortiz atrás dele, né? Depois dele. Não ia ter como ele chegar na bola, porque a bola vinha da esquerda e ele tava mais pra direita. Segundo que o Pedro faz meio que uma barreira, sabe? Então são estratégias, são treinamentos, mas assim, eu acho que o Atlético ganha força pra quinta-feira, porque o Atlético fez um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã. Não vou fazer aqui a injustiça ter perdido, porque eu acho que foi um jogo muito igual. Mas me agradou muito o desempenho do Atlético ontem. Edu, a cobrança nas últimas semanas foi enquanto a competição e organização. Você também enxergou evolução nesses aspectos ontem, no caso, sob a ótica atleticana? Ontem eu acho que o Cuca saiu um pouco da zona de conforto, né? Ele mexeu, ele foi criativo. Aliás, se fosse o técnico do ano passado que tivesse feito isso que o Cuca fez ontem, seria a maior loucura do mundo. Ele colocou um lateral de zagueiro, um volante de lateral, um meia de ala. Meia de lateral. Mas como foi o Cuca, tudo normal, o gênio. Mas enfim, é do futebol, né, cara? Você precisa ousar, você precisa ser criativo pra enfrentar um adversário que é superior. E o Atlético foi bem, cara. O resultado foi muito pior do que a atuação do Atlético ontem no Maracanã. O Flamengo ontem teve, na prática, uma grande chance no jogo, enquanto o Atlético teve a melhor chance do jogo com o Rony e acabou desperdiçando. Acho que o Cuca pensou muito bem o jogo, a estratégia de trazer um cara de maior velocidade para fazer uma sobra na zaga, que é o Saravia, de defendendo, trazer o Gabriel Menino pro lado direito, de usar o Scarpa na esquerda, que é um cara que tem essa capacidade, apesar de não gostar, mas nem sempre o jogador vai atuar onde ele apenas gosta de atuar. As perseguições individuais, né? Marcar os dois volantes com os dois pontas, ou seja, os pontas não precisaram voltar até lá atrás para fechar a primeira linha de 4, eles marcavam ali no meio. Quando o Atlético recuperava essa bola, os pontas estavam perto do campo de ataque, a marcação individual no Arrascaeta, foi tudo muito bem pensado e muito bem executado. Até o momento da bola parada, que é um problema do Atlético desde o início do ano. Desde o Campeonato Mineiro que o Atlético toma gol de bola parada. Aliás, no jogo anterior ao Flamengo, o Atlético perdeu no gol de bola parada. Contra o Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras foi do Lucas Evangelista de bola parada. Também, o gol do Vitor Roque também, que a bola, ele cabeceia, bola aérea, o Alonso faz o gol contra. Contra o Bucaramanga, gol de bola aérea. E ontem contra o Flamengo, um jogo que estava controlado, vai lá e toma um gol da bola aérea, que é um artifício que foi muito bem utilizado, que é muito bem utilizado pelo Flamengo. A atuação foi boa, não sei se o Cuca vai repetir, até porque o Felipe Luiz já está atento a tudo que aconteceu, volta o Lianco. Eu acho que é uma boa possibilidade da manutenção do Saravia pelo lado direito, tendo o Lianco na zaga com o Alonso, a manutenção do Scarpa, onde ele jogou, caso o Arana não tenha condição de retornar. Eu manteria no meio Fausto Vera, Alan Franco e Gabriel Menino, e lá na frente eu manteria Coelho, Hulk e Rony. Apesar do Rony estar um pouco ruim de mira, né? Um pouco para ser muito bondoso. Ele tinha 7,35 metros, 7,30 de gol livre. Ele chutou no 5. Aliás, ele não chutou no 5, porque se o zagueiro do Flamengo não encosta na bola, ela iria para fora. Muito provavelmente. Ela pegaria na trave e iria para fora. Ele ia errar o gol. Ninguém sabe o que passou na cabeça do Rony naquele lance. Mas o desempenho foi muito melhor, o resultado foi ruim. Pelo que a gente sentiu, não só dos jornalistas, né? Lá no Rio, dos atletas, do Cuca e da torcida do Galo. A turma viu que o Flamengo dá pro Galo encarar, mano. Dá pra encarar. Pelo que encarou ontem, tem que fazer, lógico, um grande jogo também na quinta-feira. Mas é mata-mata, 2 gigantes. Dá pro Galo sonhar. Se jogar, né, naquele nível de concentração de ontem, em boa parte do jogo, dá pra conseguir aí, quem sabe, algo nessa Copa do Brasil, Romano. Ficou esse sentimento, Edu? Eu acho que sim. O resultado foi muito pior do que o desempenho, né? Aliás, o ruim foi o resultado, o desempenho não. O Atlético pegar o Flamengo no Maracanã e o adversário ter uma grande chance na partida, quer dizer que você fez um jogo de igual para igual, você encarou. Não tem ninguém comemorando a derrota, né? Pelo contrário, o atleticano está lamentando o fato do Rony ter perdido um gol daqueles quando o jogo estava 0-0 e o Atlético era superior. O atleticano, ele tá comemorando a melhora de atuação, melhora de rendimento, de desempenho. E o fato de ter encarado o Flamengo. Agora, lamentando a derrota, ainda mais da maneira que aconteceu. A grande chance do jogo foi do Atlético, desperdiçado. O Flamengo fez um gol numa bola parada, que é um artifício que decide jogo, decide campeonato. E o Flamengo tem vencido jogos na bola parada e o Atlético tem perdido jogos na bola parada, né? Contra o Bucaramanga, agora contra o Flamengo, 2 gols de cruzamento, de cabeça do adversário, em jogos em que o Atlético era superior, mas a bola parada foi o fator que decidiu em favor do adversário. E aí você vem pro mesmo confronto, contra o mesmo adversário, no mesmo estádio, num torneio diferente, numa Copa. Você sabe que na semana seguinte vai ter o jogo da volta na sua casa. Então eu acho que o Cuca vai tentar fazer algo muito parecido com a volta do Lianco. As escolhas serão pensando na parte física também, ou principalmente, porque vai ser de novo um jogo de muita entrega física, de marcação individual em alguns setores e alguns atletas do Flamengo. E o Atlético vai ter que fazer um jogo num altíssimo nível de concentração outra vez, porque é Atlético e Flamengo de novo, e o Flamengo continua sendo melhor que o Atlético, apesar do bom jogo que o Galo fez no final de semana. E o Atlético entrou, teoricamente, sem lateral esquerdo, né? Mas aí acabou surpreendendo, puxando o Scarpa às vezes pelo lado esquerdo, centralizando o Saravia ali às vezes, como fazendo uma linha de 3, né? De 3 zagueiros, e acabou surpreendendo o Flamengo. E o Flamengo tem
um poderio muito maior. O Felipe Luiz mexeu, olha os caras que entraram no Atlético. E os caras que entraram no Atlético, o Cuca até destacou, alguns não entraram bem, né? De novo, né? De novo. Então, fica essa preocupação. E ele precisa mexer, né? Pela intensidade do jogo, né, Edu? Não dá pra ir com os titulares 90 minutos. Eu tava falando agora há pouco na turma do bate-bola na extensão. Primeiro, a gente tem que fazer a análise do que foi o jogo. Qual foi a ideia do Cuca? Ele colocou um zagueiro rápido na sobra, no caso de ter que correr pra trás, o Saravia, um terceiro zagueiro, um cara mais rápido. O Igor Rabelo, protegido, não precisou ficar correndo pra trás, foi um zagueiro central. Pelo lado direito, o Gabriel Menino, quando tivesse que fechar uma linha de 5, ele fechava como ala pela direita e o Scarpa como ala pelo lado esquerdo. Os dois pontas do Atlético, Rony e Coelho, normalmente o ponta, o que ele faz? Ele volta pra acompanhar a lateral, pra fechar uma segunda linha de 4. Os dois pontas do Atlético marcaram os volantes do Flamengo. E o Hulk foi o responsável por ficar fechando ali Léo Ortiz e Léo Pereira, marcar a saída dos zagueiros do Flamengo. Por que o Cuca pensou nisso? Os dois pontas voltando pra marcar os volantes, eles não precisavam percorrer um percurso tão grande no primeiro tempo, e quando o Atlético recuperasse essa bola, ele ia usar a explosão desses dois mais o Hulk. E usou muito. Por isso o Atlético foi melhor no primeiro tempo do que no segundo, porque no primeiro tempo, Coelho, Hulk e Rony estavam saudáveis para recuperar essa bola e o Atlético incomodar o Flamengo. No segundo tempo, Coelho, Hulk e Rony pregaram. E o Cuca já teve que fazer uma alteração no intervalo. Aí que começa a coisa a complicar. Ele olha pro banco, ele não tem as características de jogadores no banco dentro daquilo que ele pensou pro jogo. Sai o Fausto Vera, que fazia um jogo ok, amarelado, quem que entrou? Natanael. Aí o que ele já tem que fazer? Ele tira o Gabriel Menino, que estava fazendo lá direito, vai fazer o centro, o Franco faz a do Vera, o Menino faz a do Franco, o Natanael faz a do Menino. Aí vem as outras alterações. Ele tira ele tira o Gabriel Menino, um meio-campista, e põe Júnior Santos. Característica completamente diferente. Bom. Sai Rony, entra Igor Gomes. Característica completamente diferente. Colocou dois homens de arrasto. Aí começa o Atlético a virar uma salada. A jogador para desempenhar a função que ele não tá em costume e não vai dar conta. E aí ele tira o Coelho pra pôr o Bernard. Que são jogadores um pouco mais semelhantes, mas que vivem momentos assim. O Coelho fez um partidaço, né? O primeiro tempo do Coelho foi espetacular. E o Bernard não tem jogado bem. E apanhou, hein? Apanhou muito. Coelho e aí apanhou. eu vou perguntar pra vocês. Mesmo com todas essas mexidas, qual foi a grande chance do Flamengo no segundo tempo? Nenhuma, foi a bola parada. Por que o Atlético piorou no segundo tempo? Não foi defendendo. Foi atacando. O Atlético piorou no segundo tempo porque ele não conseguiu mais atacar. Porque ele perdeu a força física dos principais jogadores que começaram, e os que entraram não tinham a condição de acompanhar nem na função defensiva, e na função ofensiva o Atlético já não tinha mais saída de bola, e por isso o segundo tempo do Atlético foi inferior ao primeiro tempo atacando, porque defendendo, o Atlético continuou defendendo muito bem. Tanto que a única chance do Flamengo foi na bola parada e ele fez 1-0. E o Biel entrou bem. Entrou bem, é o cara que vai ajudar, cara. Vai ajudar. Então a pergunta aqui, no nosso chat, Cláudio, do Daniel Armon, ele não falou de onde está nos acompanhando. Biel pode jogar a Copa do Brasil? Pode, né? Pode, ele teve o nome publicado no BID. Jogador que não pode atuar a Copa do Brasil, Romano, é quem atuou na terceira fase por outra equipe. Terceira fase foi a fase anterior a essa. Aquelas duas primeiras fases desse ano a CBF até liberou. Porque ano passado, se você vai se lembrar, o Galo não pôde contar com o Davidson, né? Isso. Foi. Na Copa do Brasil, e ele tinha atuado lá nas primeiras fases pelo Cuiabá. O Fausto também acho que não, né? Fausto Vera também. Também tinha jogado pelo pelo Corinthians. Esse ano não. Inclusive, viu, quem tá perguntando pra gente, o Alexandre tá chegando hoje à noite. Se aparecer no beat, pode estrear na quinta. Aí só depende do Cuca. E quem não pode jogar também é o Dudu, que xingou a Leila no Instagram. O negócio mais esquisito do mundo, mas é a verdade. É o Dudu, a conformação do Wellington Campos hoje na CBF, ele tem que cumprir mesmo, o Atlético já tinha essa ciência, tem que cumprir na Copa do Brasil e no Brasileiro. Situação patética. Então o que acontece? O Dudu já cumpriu 2 jogos, ele tem que cumprir mais 4, né? Os 2 contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Bragantino no fim de semana, Campeonato Brasileiro, e ainda vai faltar o jogo contra o Vasco, que é a rodada seguinte no Brasileirão. Então o Dudu, nas próximas 2 semanas, Romano, só treinando.